Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da série Método Curta. Se você ama cinema, se você tem um sonho de contar as suas próprias histórias através de um filme, você está no lugar certo. Que bom ver você por aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui no chat. Eu preparei esse encontro com muito cuidado, porque o nosso tempo hoje é precioso. As dúvidas você pode mandar aqui no chat, que eu e a minha equipe vamos responder a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alder Fraga, eu sou cineasta, diretor, produtor e respiro cinema independente há mais de 20 anos. Ao longo desse tempo, eu já ganhei mais de 190 prêmios, já fui indicado 334 vezes em festivais de cinema pelo mundo todo. E tenho muito, mas eu tenho muito orgulho de ter levado 2 curtas meus para a mostra paralela do Short Film Kona, lá no Festival de Cannes. Os meus filmes Os Bons Parceiros, baseado na obra do Plínio Marcos, em 2014, e também Noia, Um Dia no Limite, em 2015. Eu te falo isso, gente, porque não para me mostrar, mas é para vocês entenderem que eu vivo isso na prática. Esse evento aqui é para quem está começando do absoluto zero. É para estudantes de cinema que estão cansados de ficar só na teoria, para roteiristas que quer parar de escrever para a gaveta e ver as suas histórias ganhando a vida na tela, e para qualquer pessoa que sempre teve um sonho de dirigir um filme. E se você que está aqui é ator ou atriz, quer entender como o cinema funciona por trás das câmeras para dominar o set e até mesmo gerar o seu próprio material, fica aqui comigo que esse método também vai abrir as suas portas. Nos próximos episódios eu vou te mostrar um mapa exato para você dar o seu primeiro passo como cineasta independente, criando, finalizando e exibindo um curta autoral em até 12 semanas, pronto para inscrever em festivais. Essa é a promessa que eu te dou, apenas usando o seu celular, sem precisar de faculdade cara, equipamentos de milhares de reais ou até equipes gigantescas. Você pode estar pensando, Helder, falar é fácil, mas cinema de verdade com celular funciona? Dá prêmio? Eu te digo com total segurança, sim, funciona. Grandes diretores, gente, já está aí falando do cinema mundial, como até o próprio Sean Baker já fez um filme inteiro rodado com celular. Quem não conferiu ainda, assista aí, chama Tangerine. E até o nosso indicado ao Oscar agora recentemente, o Kleber Mendonça Filho, falou e ele defende também, inclusive eu já postei um vídeo sobre o uso do celular. E eu quero muito ver que jovens cineastas brasileiras, façam histórias sobre o Brasil no cinema. Pode usar o telefone, pode usar... Um exemplo bacana que eu quero dar para vocês é que, e é o que eu gosto de dar para todo mundo que eu estou falando sobre filmar com celular, é o documentário vencedor do Oscar, Procurando Sugar Man. Esse filme ganhou o Oscar do diretor Malik, que ficou sem dinheiro para comprar as películas do filme, e na reta final ele pegou um celular e um aplicativo de $2 para poder finalizar o filme. Resultado? Ganhou o Oscar. Então, eu validei isso depois de ralar muito. Até porque, na época que eu comecei, não existia tecnologia, essa tecnologia toda que a gente tem, né, disponível para a gente pegar e filmar aonde a gente quiser. Então, eu acho
que hoje o celular é uma arma potente e que eu quero que todo mundo pegue o seu e comece a rodar. Mas a maior prova que eu queria compartilhar com vocês aqui é a da Maria Eduarda Carneiro, a Duda. Ela usou o método curta do cinema descomplicado e ela conseguiu finalizar o seu primeiro curta-metragem, Rachadura, um suspense psicológico que eu acompanhei desde o roteiro e estou acompanhando agora na parte final de pós-produção. O filme já está quase pronto e muitas vezes as pessoas acham que ter o equipamento ou saber mexer num software é o suficiente para poder fazer um filme. Mas a verdade é, gente, sem um processo claro e um método de produção, a ideia continua travada. Veja um pouquinho do que a Duda fala do método curta e do seu primeiro trabalho como diretora. Então, eu tô a Duda Carneiro. Eu fiz faculdade de produção audiovisual e eu queria agora entrar nesse mundo de começar a fazer curtas e mais pro lado do cinema. E eu conheci o Elder e encontrei no método do curta uma oportunidade de conseguir realizar esse primeiro curta, essa ideia que eu tinha guardada há um tempinho e deu certo, tá dando certo. Como que foi para você seguir o método ali para você conseguir rodar o seu primeiro curta? Eu acho que foi assim, exatamente o que eu precisava, na verdade. Porque como o método é uma coisa para você fazer mais rápido, eu acho que é um pontapé, é um empurrão, assim. Eu escrevi o roteiro do curta em uma semana. Eu tinha uma ideia já que estava um pouco guardada, muito atrás que eu tinha tido. E aí, quando eu comecei a ver os conteúdos, eu comecei a relembrar e tal, e aí eu falei, não, vou escrever. E é muito interessante porque quando você começa, aí você não consegue parar mais, e aí uma coisa vai puxando a outra. E eu acho que na hora que engata, assim, o roteiro, você já começa a ficar animado para gravar, e aí depois que grava, já começa a ficar animado para edição, e fica uma coisa muito doida. Isso é muito bom, porque é exatamente esse choque que o método dá, né? A história do meu primeiro curta daria um curta. Eu trabalhei muitos anos como ator, eu participei de muitos sets de filmagem e eu ficava ali, só prestando atenção em tudo que estava acontecendo. E aí eu tive a ideia de começar a produzir alguns curtas dirigido por alguns amigos meus. Nessa época, lá pelos anos 2009, eu escrevi um roteiro, meu primeiro roteiro, que era sobre violência urbana. Conversei com vários diretores na época e falei, poxa, eu queria produzir, eu queria rodar aquele filme e não conseguia convencer ninguém a dirigir. Até que um diretor, muito amigo meu, próximo a mim, disse, Helder, por que você não dirige? Aquilo ficou na minha cabeça e eu pensei, por que não? Comecei a produzir o curta sem grana nenhuma, só com a ajuda de um grande amigo meu, Wagner, que rodava comigo de moto, buscando locação, buscando parcerias, indo para cima e para baixo. Aí a gente ia pedindo ajuda, locação de graça, autorização para poder usar espaços públicos, amigo diretor de fotografia para poder emprestar uma câmera para a gente poder rodar. O nosso orçamento total desse meu primeiro curta foi de R$ 300, que a gente usou quase todo ele para comida, equipe, locomoção, porque isso não pode faltar no set de jeito nenhum. O nome desse filme é O Último Dia. Ele está disponível no meu site e vocês podem conferir ele lá. Era um sofrimento absurdo, gente, sabe? Dava muita vontade de desistir.
Se ninguém me emprestasse uma câmera, uma locação, ou topasse atuar no meu curta, o filme não nasceria. Aí veio a pandemia, trancado em casa, sem equipe, sem câmera profissional, sem editor. Era desistir ou fazer com o que eu tinha. Eu peguei o celular, gravei 2 curtas dentro de casa, atuando com a minha esposa e a minha filha. Aí eu peguei todo esse material, sentei no computador e fui bater a cabeça no Premiere, um programa que eu não conhecia e nunca tinha editado sozinho. Então eu falei, poxa, sempre tem a primeira vez. E sabe o que aconteceu? Os 2 curtas feitos com celular foram premiados e até fora do Brasil. Ali caiu a minha primeira ficha. A história e o método importam 1000 vezes mais do que o tamanho da câmera. Anos depois eu fui para a Alemanha para fazer um trabalho no qual fui contratado para dirigir um documentário. E lá onde eu estava trabalhando eu conheci um ator africano de Togo, que se chama Ali, que me contou a história da vida dele, que era muito humana e também bem pesada. E aí eu pensei, isso dá um curta. Eu preciso rodar isso aqui agora. Só que pensa comigo, eu estava na Europa, ia ficar 1 ano por lá, longe de casa, sem rede de apoio, sem equipe, sem câmera. Eu tinha que fazer com o que eu tinha na mão, disponível. A história cabia em 2 locações. Eu peguei, comecei a escrever o roteiro, fiz um roteiro bem enxuto, e aí a gente filmou dentro do meu apartamento, que era uma delegacia, usando só o meu celular, um microfone de lapela, um tripé e uma luminária que eu tinha dentro do apartamento. E algumas imagens de cobertura que eu fiz dentro de um restaurante, porque eu sempre almoçava lá e eles deixaram eu fazer. Falei, posso filmar aqui para o filme que eu estou fazendo e tudo? Isso não pode, só não filmo o rosto das pessoas. E eu filmei, ali onde eu almoçava. E ali nasceu Eu Só Queria Comer. O curta ficou pronto, ficou lindo, e a sensação, gente, de ter um filme profissional no bolso foi tão louca que ainda na Alemanha eu engatei em outro projeto, um documentário feito 100% com celular. Eu não dei sorte, eu apliquei um jeito de pensar o roteiro para que ele fosse possível de filmar. Aí eu entendi uma coisa, liberdade, gente, não vem do equipamento caro, nem da equipe gigante. Liberdade vem do método. Um método que te ensina a olhar para o que está ao seu redor e transformar isso em cinema de verdade. Eu levei, gente, 20 anos batendo a cabeça, dependendo dos outros e passando sufoco para entender que o jogo mudou. Hoje, os celulares filmam em 4K. Existem aplicativos profissionais de edição que são tudo de graça, inteligência artificial que te ajuda a criar estilos visuais incríveis. Eu errei por 2 décadas para que você não precise passar por isso. Eu criei o método curta para te dar um atalho que eu não tive. E para ilustrar um pouco isso que eu estou falando para vocês, assiste aqui o trailer do curta que eu fiz lá na Alemanha, que já está rodando o mundo todo. O filme acabou de ser selecionado para um festival em Nova York, um festival em Londres, vai ser exibido nos mesmos estúdios onde foi feito Harry Potter e 007. É um grande festival e o filme está rodando o Brasil e o mundo todo. Confere aí. Ich bin in Togo geboren. Schon als Kind hat meine Mutter mir gesagt, die Welt wird deine Haut sehen.
vorsichtig sieht. Damals habe ich sie nicht verstanden, aber heute verstehe ich es. Wenn es Ihnen nicht gefällt, vielleicht wäre ein anderes Restaurant besser für Sie, besser für mich, weil ich schwarz bin. Para que você possa entrar nesse mercado do jeito certo, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de cometer erros que sabotam 99% dos cineastas iniciantes. Se você está travado, quase sempre é por um desses 5 erros que eu vou falar aqui para vocês agora. Deixa eu te mostrar quais são eles. O erro 1, curta que quer ser longa. O que é? Por que acontece? Você tenta colocar todas as referências, subtramas, cenas impossíveis no primeiro projeto. E aí, o que acontece? Acontece porque a empolgação é gigante e o iniciante quer provar tudo de uma vez. O problema que isso gera o filme fica caro e não acontece. A produção trava, o projeto fica na gaveta. O erro 2, a síndrome do set perfeito. O que é isso, gente? Por que isso acontece? Você acredita que o cinema de verdade só existe com câmera de cinema, lente cara e uma equipe enorme de pessoas. Acontece porque essa é a imagem glamorizada que vendem pra gente. Isso vira uma desculpa bonita para não começar. O problema que isso gera você adia o seu projeto por meses ou até anos, você fica esperando dinheiro, patrocínio ou edital, você ignora o recurso, gente, mais democrático que já está na sua mão, o celular. Erro 3, o curta fantasma. Gravou, mas nunca nasceu. O que é? E por que isso acontece? Você grava, mas trava na pós. Se perde no volume de arquivos, não sabe organizar os cortes, limpar o áudio, finalizar a cor. Acontece porque ninguém te deu o processo simples de edição e finalização. Problemas que ele gera. O filme vira um amontoado de arquivos esquecidos, você perde a confiança na sua capacidade e o mundo nunca vê a sua história. Erro 4, gente, a armadilha do sem tempo. O que é? Por que isso acontece? Você acha que não tem tempo na rotina para poder fazer um filme, que uma filmagem precisa de semanas caóticas e porque o seu roteiro não foi desenhado para caber dentro da sua realidade. Poucas locações, poucos atores, um final de semana. E quais são os problemas que isso gera? Hein? Você entra num ciclo de quando eu tiver um tempo eu faço. Você nunca fecha uma data e nunca organiza um mínimo para você poder rodar. Então, isso é muito simples. A sua ideia esfria e você continua sem portfólio e sem filme finalizado. Erro 5, gente, a trava do julgamento. Medo do filme amador. O que é? Por que isso acontece? Você paralisa antes de ligar a câmera ou esconde o filme porque você tem um medo, um pavor que vai parecer amador e você vai ser julgado. Acontece porque você
compara o seu primeiro projeto com filmes gigantes e porque você não domina os pilares básicos de percepção e qualidade. E tem um detalhe, hein? O amadorismo quase nunca vem da imagem. Ele vem do áudio. Som ruim faz com que o público já fale: "Ih, esse filme aí é amador". Problemas que ele gera. Você cai no perfeccionismo, você reescreve e regrava 1000 vezes o filme. Você não mostra para ninguém, você não recebe feedback e você não evolui. E o método curta existe para resolver exatamente isso. Você se identificou com um ou mais outros erros? Comenta aqui no chat. O objetivo de hoje, gente, é abrir os olhos de vocês para que essas barreiras invisíveis que estão aqui te impedindo de ser um cineasta realizador. Me diz qual que foi aqui o seu maior estalo. Mas agora que você já sabe o jeito errado, no próximo episódio a gente vai ver na prática como que se faz do jeito certo. Eu vou te mostrar os pilares do meu método curta para que você possa tirar de uma vez por todas o seu roteiro da gaveta, estruturar a sua produção e dominar todas as técnicas que transformam o seu celular aí em uma verdadeira máquina de fazer cinema independente. Deixe aqui no chat o seu comentário, eu vou ficar mais um pouco aqui respondendo vocês. Caso alguém fique aí sem resposta, com alguma dúvida, entra lá na nossa comunidade no Facebook, que eu te respondo por lá também. Vamos manter essa proximidade. Obrigado por estarem aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio amanhã. Até já!